Mas afinal, para que frequentar templos se nós somos o templo do Espírito? Assim diz 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito e que o Espírito de Deus habita em vós? Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera. Ué, será que o apóstolo Paulo estava ficando doido? Pra que ele escreveu tanta carta para a igreja? O próprio Paulo escreveu em 1 Coríntios 3,16: Não sabeis vós que sois o templo do Espírito? As cartas que Paulo escrevia para as igrejas não eram para templos como a Betel, a Batista, a Assembleia, eram para pessoas. Paulo pregava o evangelho e fazia discípulos, reunia pessoas que se juntavam para adorar a Deus. Tanto que na Bíblia fala que os cultos eram feitos nos lares. Ou seja, os irmãos se reuniam em casa e adoravam ao Criador. E Paulo escrevia cartas para estes irmãos, para saber se estava indo tudo bem. Engraçado, Paulo abria igrejas, ou seja, juntava pessoas e depois pulava fora. Ele não ficava... Bem, em tempos de pandemia, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas ainda estamos enfrentando uma pandemia e ainda por cima está bem pior do que na primeira onda, então as igrejas elas deixaram de ser tão essenciais assim. Pelo contrário, a igreja hoje se tornou, a igreja que eu falo, o templo, se tornou exatamente um foco para o vírus. As pessoas esquecem que o vírus circula por aí e que ele ama a aglomeração. Então as igrejas, quando promovem cultos ou missas ou reuniões religiosas com mais de 10 pessoas, é uma aglomeração. Até 10 pessoas já é uma aglomeração. E aí complica. O vírus ele não vai deixar de ir para a igreja, por exemplo. Aí eu acho interessante que as pessoas vão dizer, não, mas Deus, ele cura as pessoas. Então nós podemos ir para a igreja, sim. Nós tomaremos todos os cuidados, precisamos adorar a Deus. Mas Deus não é onipresente? Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo? Então você precisa ir a um lugar para adorar a Ele? Até porque na Bíblia fala que Ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Ele não está naquele lugar. Ele está em nós. Se Ele está em nós, Ele está aonde nós estivermos. Porque a Bíblia fala isso. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. E Deus não está mandando se aglomerar. Ele apenas diz que onde estiverem. Ou seja, se eu estou embaixo de uma árvore com mais 2 pessoas, usando máscara, lógico, no tempo da pandemia, mas Ele falou isso antes da pandemia, então tá tudo bem. Ele está ali. Mas aí eu também não estou com ninguém agora. Mas eu estou me reunindo com pessoas por videochamada, usando toda a segurança. Deus também está ali, porque Ele fala que onde estiverem 2 ou mais, se eu estou fazendo uma videochamada com 2 pessoas ou com uma pessoa, e estamos falando, pregando o Evangelho, falando sobre Bíblia, sobre Deus, então Ele já se faz presente no ambiente, no lugar. Como Ele é onipresente, Ele está aqui, está lá com a pessoa também. Quando Moisés foi libertar o povo do Egito, o que aconteceu? Para Deus matar os primogênitos, Ele deu uma ordem ao povo dele, ao povo hebreu. Ele disse, fiquem em casa. E aí vocês passam o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Ou seja, para que quando o anjo da morte passasse pela cidade, quando visse o sangue nos umbrais das portas, reconhecesse que ali tinha o povo de Deus. Então, nós hoje temos esse sangue nos umbrais das portas, na nossa testa, no nosso pulso, no nosso corpo, porque nós aceitamos a Yahshua como Senhor e Salvador. Aquelas pessoas que já professam da mesma fé. Então nós já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. Este mesmo sangue
que foi passado lá nas portas, que Moisés estava para libertar o povo, entendeu? Então, como nós temos esse sangue, a ordem de Deus é: fique em casa, porque o anjo da morte está passando novamente. Se você é pego na rua, você morre. Mas o sangue não está em mim, então eu posso sair na rua. Não pela desobediência, porque o povo hebreu só se salvou não só porque colocaram sangue na porta, mas porque obedeceram à direção de Deus. Ficaram em casa, não se aglomeraram, não foram para o interessante é que na época Deus habitava na Arca da Aliança, então ele habitava realmente no templo. Embora que ele diga que não habita em templo feito por mãos de homens, é porque justamente depois o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo derramado sobre toda a carne, Deus sai da Arca da Aliança e passa a habitar em nós. Nós agora somos a Arca da Aliança. E aí eu quero deixar claro que quando ele fala que ele não habita em templos feitos por mãos de homens, é após a graça. Quando a graça é derramada, ele sai dos templos. Antes ele habitava nos templos por causa da Arca da Aliança. Deus simplesmente estava na Arca da Aliança. Então o mais correto seria o quê? Dizer ao povo: vai para o templo, porque eu estou lá, não é mesmo? Mas ele não disse, ele disse: fica em casa. E as pessoas passaram a ficar em casa. E aí elas foram protegidas. Por que Deus não mandou elas irem para o templo, já que lá tinha a Arca da Aliança e tinha a presença de Deus? Porque justamente Deus quis mostrar que Ele consegue nos proteger de onde nós estivermos. E tudo que Deus quer é a obediência. As igrejas, na verdade, são templos, porque a igreja mesmo somos nós. Então, o templo que tem CNPJ não é uma igreja, é uma empresa. Vou dizer para os meus pais que eu não quero mais ser evangélica, sou filho de pastor. Você não pode fazer isso, você tem que tomar conta dos negócios da família. Porra, quem é que vai tomar conta da igreja quando teu pai foi pro inferno? Por que os pastores querem tanto que as pessoas frequentem o templo, mesmo em meio à pandemia? Por que ele quer que as pessoas arrisquem a sua vida para estar dentro de um templo? Porque simplesmente ele vai perder dinheiro, porque as pessoas vão parar de contribuir com o dízimo. Se as pessoas soubessem que o dízimo nunca foi dinheiro, já dançaria daí. Se as pessoas se tocassem que o pastor pode trabalhar e que não precisa disso, explorar a fé das pessoas para ganhar dinheiro, ele pode ganhar honestamente de uma forma mais bonita, aí seria tudo diferente. Até porque o que vemos é que os pastores estão mais interessados no dinheiro mesmo, porque eles fazem lives, eles fazem culto online, mas eles colocam o QR Code aqui na tela para que as pessoas depositem o dinheiro na conta. E agora ele coloca até o Pix da igreja, o CNPJ, para que as pessoas depositem o dinheiro na conta da igreja. Então o interesse não é nas almas, não é em confortar pessoas que estão passando por problema nessa tribulação, nessa pandemia. Porque a pandemia é uma tribulação, uma grande tribulação. O primeiro cavaleiro da peste já está passando, que trouxe o Covid-19 para todo o planeta. O segundo cavaleiro, que é o cavaleiro da fome, está passando com a nuvem de gafanhotos e as pragas, destruindo lavouras e prejudicando ainda mais a economia, que já foi altamente prejudicada por conta da pandemia de Covid-19. Ou seja, o primeiro cavaleiro já deu um baque na economia, o segundo veio para também acabar com a economia, e o terceiro cavaleiro, que é o cavaleiro da guerra, pode aparecer e pode cavalgar entre as nações, provocando aí conflitos desnecessários, e esses conflitos vão abalar ainda mais a economia. Ou seja, esses três cavaleiros passam pela terra, quebram a economia, deixam a população completamente abalada, completamente desestruturada, e aí agora nós temos o quarto cavaleiro. Mas justamente o intuito dos pastores é em continuar ganhando dinheiro, explorando a fé das pessoas. Existem 4 capítulos na Bíblia que justamente acabam com o pastorado, que Deus determina que não existem mais pastores. Os capítulos são Jeremias 23, Ezequiel 34, Zacarias 10, João 10. Eu já fiz um vídeo que está aqui no canal falando exatamente com detalhes que não existem mais pastores.
Inclusive em Ezequiel 34, Deus é taxativo quando ele diz: eu vou impedir os pastores de apacentar as minhas ovelhas. Então ele determina ali que acabou. Os pastores não contam isso porque, se eles contarem, as pessoas simplesmente não vão mais querer estar frequentando o templo ou estar debaixo da cobertura espiritual que nunca existiu. Nossa cobertura espiritual é o Espírito Santo. Ele nos cobre porque ele está em nós. Então nós temos toda a proteção necessária dentro de nós. O fato é que, se você parar para analisar, alguns capítulos da Bíblia não são pregados nos templos. Jeremias 23, Ezequiel 34 não são pregados nos templos. Eles pulam esses capítulos. Eu nunca vi um pastor subir num púlpito e pregar Jeremias 23. Por quê? Porque para ele pregar Jeremias 23, ele vai ter que explicar ao povo que o pastorado acabou ali. Que ali foi uma promessa de Deus, quando ele diz que ele mesmo reuniria todas as ovelhas e entregaria ao sumo pastor, a Cristo, Yahushua HaMashiach. Nós que temos o Espírito Santo fomos entregues ao nosso pastor, Yahushua, e ele consegue nos pastorear de onde estivermos. Não precisamos frequentar templos, porque templos é coisa de judeu. Na Bíblia, no original, não chama igreja, chama sinagoga. Sinagoga é o templo onde os judeus iam para adorar a Deus, aonde vão até hoje, porque os judeus frequentam a sinagoga. Nós não precisamos frequentar sinagogas porque nós não somos judeus. E agora, nessa pandemia, muito menos. Então, se você realmente quer preservar a sua vida, a da sua família, fique em casa. Não vá ao culto. Cultue a Deus do seu lar. Assim você lucra mais. Junte com amigos por telefone, por videochamada e faça um culto, preste um culto a Deus em casa. Deus está em todos os lugares, ele recebe do mesmo jeito, ele recebe até de mais bom grado. E até melhor, porque não vai gastar dinheiro, já que o Deus do dinheiro é Mamon e Deus detesta Mamon. Então, gente, acorda, a pandemia está aí, o anjo da morte está passando, fique em casa, que já já nós seremos libertos pelo próprio Deus, assim como Moisés libertou o povo no Egito. Bem, galera, esse é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera. Fui.